Olá a todos, que a paz do nosso Deus possa reinar no seu coração e também nos seus pensamentos. Seja bem-vindo, povo de Deus, a mais uma live aqui no nosso canal, essa live abençoada, que tem abençoado muito a vida das pessoas. Como eu sempre gosto de frisar, você que é inscrito aqui no nosso canal, você é o motivo de estarmos aqui todos os dias. E você que não é inscrito, você parou aqui para nos prestigiar, que Deus abençoe a sua vida, seja bem-vindo. Eu convido você a preparar um copo com água, a minha caneca está aqui preparada como sempre. Coloque o seu copo com água perto aí do seu celular, do seu notebook, do seu computador, do seu tablet. No término desta mensagem, nós vamos fazer uma oração poderosa para abençoar você, sua casa, seu lar e também a sua família. Você que for entrando aqui, já deixa aí o seu nome, o nome dos seus familiares, o nome dos seus, ou os nomes dos seus entes queridos, o nome dos seus amigos, de quem que você quer que nós venhamos orar. No término deste vídeo, nós vamos fazer uma corrente de oração. Eu vou orar daqui, você vai orar daí, e eu creio pela fé que o Deus dos céus, ele estará abençoando a nossa vida. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 1, você já conhece a história, mas não custa nada ler. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. No versículo 9 ele fala: então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreende estas coisas? Bom, aqui Jesus fala que a pessoa, se alguém não nascer da água e não nascer do Espírito, não pode ver o reino de Deus, ou não pode entrar no reino de Deus. O reino de Deus, já falamos em outros vídeos, representa a salvação, a vida eterna, né? O reino dos céus, aonde os salvos irão morar eternamente. Então Jesus afirma aqui que quem não nascer da água e do Espírito não pode ver e nem entrar no reino dos céus. Bom, anteriormente eu dei o exemplo quando uma criança nasce. O primeiro nascimento é o nascimento da carne, como uma criança nasce. Explicamos como a criança vem ao mundo e por que a Igreja Católica batiza essa criança. Falamos que esse batismo não tem valor nenhum, biblicamente falando, para Deus. E hoje nós vamos falar então do nascer da água. Eu andei pesquisando alguns vídeos aqui no YouTube e tem alguns pastores que falam tanta besteira, tanta asneira, que às vezes eu fico até coçando a cabeça e eu falo: meu Deus do céu, como que esses pastores, pregadores pregam uma coisa dessa? Muitos pregaram aqui, eu vi em alguns vídeos, que o batismo nas águas não existe mais e que a pessoa hoje não precisa nem se batizar nas águas. Isso aí se torna até uma heresia. Há os teólogos que tem a interpretação que este nascer da água
não é o nascimento das águas, né? Há outros que dizem que é o nascimento das águas, ou seja, o batismo nas águas. Há outros que falam que não precisa se batizar nas águas, porque ali do lado da cruz de Jesus, aquele ladrão, ele não precisou ser batizado e ele foi salvo. Então eu vou responder essas perguntas que eu mesmo faço e que eu deduzo que você tem aí em mente para fazer. Em primeiro lugar, vamos falar do batismo nas águas, que tem alguma coisa a ver aqui com esse nascer das águas. Então no Evangelho de Mateus, no capítulo 3, no versículo 5, surge ali João Batista batizando nas águas e preparando o caminho para o Senhor Jesus. Então, no versículo 5 ele fala: então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão, e eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Mais à frente, no versículo 13, Jesus também vem até João para ser batizado. Por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Eu até gosto de ler essa passagem aqui, porque aqui você vê a junção do Deus dividido em três, que ao mesmo tempo é um. Aqui o Filho, que é Jesus, né? O Espírito Santo descendo sobre ele, e o Deus Pai dizendo: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Quer dizer, uma única vez na Bíblia que nós vemos ali a junção do Pai, do Filho e do Espírito Santo, os três ao mesmo tempo. Mas aqui é para mostrar para você que até Jesus foi batizado nas águas para cumprir as Escrituras, que fala até lá em Ezequiel. Amanhã eu trago esse versículo lá de Ezequiel, falando da purificação da água. Muito bem, alguns vão dizer: sim, mas isso aí foi antes de Jesus morrer na cruz e antes dele ressuscitar e ser levado ao céu. Muito bem. No Evangelho de Mateus, no capítulo 28, lá no versículo 19, Jesus já tinha sido ressuscitado e estava ali perto de ser levado ao céu. No versículo 19, ele dá a seguinte ordem: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Alguns teólogos, alguns pastores dizem que esta ordem aqui se referia para o batismo do Espírito Santo. A pergunta que eu faço a você: Jesus disse para batizar no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Como que eu vou batizar uma pessoa com o Espírito Santo se quem batiza com o Espírito Santo é o próprio Senhor Jesus? Ou seja, é o próprio Deus que batiza a pessoa com o Espírito Santo. Eu me lembro muito bem que quando eu fui batizado com o Espírito Santo, nenhum pastor chegou até a mim e disse assim: olha, eu te batizo agora com o Espírito Santo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, essa lógica aqui, que dizer que o batismo nas águas não tem validade, alguns falam do batismo por aspersão e outros por imersão, independente se é por aspersão, por imersão,
O batismo nas águas é necessário, é obrigatório. E aqui no livro de Atos, para corroborar aqui, né, para coadunar aqui, que depois que Jesus partiu, continuaram batizando pessoas nas águas, no versículo 29, fala assim: então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir, foi ele batizado e todos os seus. Então aqui mostra que Paulo batizou o carcereiro e os familiares dos seus carcereiros. Aqui não fala que foi o batismo com o Espírito Santo. Fala que ele foi batizado e batizado nas águas. Portanto, então, o batismo nas águas hoje é necessário. É claro, você vai dizer, mas e o ladrão da cruz? Aquele ladrão da cruz, ele já estava condenado ali à morte, não tinha mais o que fazer. Ainda que Jesus perdoasse os pecados dele, como perdoou, não livraria ele da morte ali, que ele já estava condenado pelos atos que ele cometeu. Mas nos momentos finais ali, em que ele estava perto de Jesus, ele se arrependeu de tudo que ele havia feito, e o Senhor Jesus, ele que é a própria verdade, ele que é a vida, ele que é a ressurreição, ele que é a água também, ele representa essa água, que também representa o Espírito Santo. Então Jesus perdoa ele, e naquele mesmo dia, esse ladrão, ele teve um encontro ali com Jesus e teve também a salvação. Então, neste caso, não deu tempo para que ele se batizasse. Porque se a gente for pegar essa passagem aqui e todas as pessoas disserem, não, eu conheço a palavra, eu frequento uma denominação, eu frequento uma igreja, mas eu não quero me batizar. A verdade é, a desculpa que a pessoa dá para não se batizar, e tem várias desculpas. Primeiro, a pessoa diz assim, não, eu já fui batizado quando eu era criança. Eu já disse anteriormente que esse batismo, quando criança na Igreja Católica, não tem nenhum valor, biblicamente falando, não tem nenhum valor para Deus. O batismo, ele tem que ser feito quando a pessoa ela é adulta ou ela tem uma certa idade e ela sabe o que ela está fazendo e ela admite que é pecadora, ela admite que ela cometeu pecados e ela está disposta então a se arrepender dos seus pecados e a se tornar um novo homem, uma nova mulher. Isso com 12, 13, 14, 15 anos, depende da cabeça da pessoa, né? Depende da maneira como a pessoa pensa. Então ela mesma decide, não é o pai que decide ou a mãe que decide o filho ou para o filho se batizar. Não, quem decide é a própria pessoa. Não é os pais que decidem se os filhos querem ou não seguir Jesus. Por isso que esse batismo, quando criança, não tem respaldo bíblico, não tem valor, biblicamente falando, para Deus, para Jesus. Então, uma das desculpas que muitas pessoas elas dão é essa: eu já fui batizado. Outras desculpas, né, dentre tantas que tem, a pessoa diz assim, não, eu não estou ainda preparada para me batizar. Outros dizem assim, não, Deus não tocou no meu coração para se batizar. Outros ainda, não chegou o momento de me batizar. Quando o meu coração tocar, eu me batizo. Então, essas desculpas para não se batizar nas águas significa dizer que lá no fundo, a pessoa não quer um compromisso com Deus, porque queira ou não queira, o batismo nas águas
é uma demonstração, é um sinal de que a pessoa ela está querendo mudar, ela está querendo se converter. Não quer dizer que todas as pessoas que descem as águas se convertem. Isso é muito relativo. Eu costumo dizer o seguinte: tem muitas pessoas que entram nas águas como um pecador seco e saem como um pecador molhado, só tomam um banho de rio, um banho de piscina ou etc. Coisa parecida. Aí você fala, você pergunta, mas o que é batismo por imersão? É quando a gente consegue colocar uma pessoa dentro de uma piscina, consegue colocar a pessoa dentro de um rio, né, onde tem ali água que dá para deitar ela completamente. E o que é batismo por imersão? É aquele batismo que não tem ali uma quantidade de água que dê para a pessoa ser molhada por completo. Eu, por exemplo, já batizei pessoas que estavam ali no leito de dor, que não podiam sair ali do hospital, né? Estavam ali em estado já crítico dos últimos momentos da sua vida, onde eu peguei uma jarra e ali eu batizei jogando a água. Isso é um símbolo. A água, ela serve para quê? Para lavar, para limpar e para purificar. Ou seja, isso fisicamente falando. Espiritualmente falando, é a mesma coisa. A água serve para limpar, para lavar, para purificar e para saciar a sede. E essa água, amanhã nós vamos ler, ela representa também o Espírito Santo e representa o Senhor Jesus. Então, eu estou falando aqui do batismo nas águas, justamente porque eu assisti alguns vídeos e alguns pastores falaram que hoje as pessoas não precisam mais se batizar. E outros falam que esse nascer aqui, que Jesus fala para Nicodemos, o nascer da água, não é o nascer da água do batismo. Nesse ponto, eu concordo que esse batismo aqui, aliás, que esse nascer da água, não se refere à água batismal, né? Mas não isenta a pessoa de se batizar nas águas. Mas, por outro lado, do meu ponto de vista, eu posso sim dizer, olha, se você não nascer da água, ou seja, se você não passar pelas águas, você não pode ver o reino de Deus. Eu posso dizer o seguinte: se você não passar pelas águas batismais, eu posso dizer, se você não passar pelo batismo do Espírito Santo, que também é águas, você não pode nascer. Eu posso ter essa interpretação. Claro, literalmente falando, essa água aqui que Jesus fala para Nicodemos, não é o batismo nas águas. Porque senão a pessoa vai dizer, não. Então, muitas pessoas que se batizam nas águas, elas nasceram então de Deus. E a verdade é que muitas pessoas, como eu disse, entram nas águas como um pecador seco e saem como pecador molhado. Então, esse nascer aqui que Jesus fala para Nicodemos, olha, se você não nascer da água e do Espírito, você não pode ver ou entrar no reino de Deus. Aí ele fala: o que é nascido da carne é carne, que eu já falei anteriormente, quem é o nascido da carne, e quem é nascido do Espírito é Espírito. Mas de qualquer forma, pessoal, se uma pessoa, por exemplo, ela está em uma congregação, ela já ouviu a palavra, está ouvindo a palavra, ela frequenta uma igreja e ela está ali 2, 3, 4, 5, 6 meses na igreja, e ali já foram feitos vários batismos, o pastor, o líder ali já apelou, convidou as pessoas que queriam se batizar, e a pessoa, ela não se batiza nas águas, significa dizer que esta pessoa, ela não está afim de mudar, ela não está afim de se converter, ela não está afim de nascer novamente. E o que significa nascer de novo? Ora, muitos de nós, guarda o que eu vou falar aqui para você, que isso aqui é muito importante. Isso aqui é muito importante. Antes da gente continuar aqui rapidamente, você que não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva aqui no nosso canal, aqui embaixo, ó. Não sei se é aqui ou desse lado, acho que é desse lado. Você não paga nada, não vai arrancar um braço seu, uma perna, você não vai perder nada. Se inscreva no nosso canal para que você possa
ser notificado todas as vezes que o YouTube lançar aqui um vídeo novo nosso, que você seja informado, ative o sininho para que você possa ser lembrado. Não esquece também de dar o seu like. O seu like é muito importante, porque o seu like diz para o algoritmo, que é um robozinho do YouTube, dizendo: olha, eu gostei desse vídeo aqui, eu gostei aqui do vídeo do pastor Roberto, pode recomendar para outras pessoas que vai dar bom, né? Como diz hoje, vai dar bom. Não vai dar ruim não, vai dar bom. Então, não esquece de dar aí o seu like, ok? Se você não sabe, de segunda a domingo nós temos vídeos aqui às 8 horas da manhã de mensagens e orações. Faça parte aqui da nossa comunidade, seja uma pessoa também abençoada. Bom, voltando aqui, presta atenção, o que significa esse nascer de novo? Muitos de nós que conhecemos agora a palavra, e até pessoas que não conhecem a palavra, às vezes a pessoa ela comete alguns erros, ela comete algumas decisões erradas na vida dela, e às vezes ela acaba colhendo os frutos dessas decisões, e ela fala assim: poxa, se eu pudesse voltar lá atrás e consertar as decisões erradas que eu tomei, eu voltaria atrás. Não é verdade? Quantas vezes você já não falou isso? Poxa, eu tomei uma decisão aqui, tomei uma decisão ali, e não era para fazer isso. Poxa, me arrependo. Se eu pudesse voltar lá atrás. Ora, esse nascer de novo aqui é Jesus dizendo para você e para mim, para quem quer realmente entrar no reino de Deus: olha, eu vou te dar uma chance para você nascer de novo. Ou seja, eu estou afim e eu vou apagar todo o seu passado que você fez de errado até hoje. Eu vou perdoar, eu vou apagar o seu passado, e a partir de hoje você vai ser um novo homem, uma nova mulher. É como se você tivesse nascendo de novo, é como se você tivesse vindo novamente a esse mundo, só que agora, né, perdoada por Deus, perdoada pelo Senhor Jesus, lavada através do sangue dele, e agora então você passa a ser um novo homem, uma nova mulher. Ou seja, você nasceu novamente. É mais ou menos isso. Ou seja, muitos de nós gostaríamos de voltar lá atrás para poder apagar alguma coisa errada, ou, se for possível, apagar tudo o que nós fizemos de errado. Se eu pudesse voltar lá atrás, eu faria assim, eu faria assado, eu consertaria isso e aquilo. É o que Jesus está dizendo. Tá bom, eu estou te dando a chance de você voltar ao passado através de mim, de se arrepender de tudo que você fez de errado, e você vai ser agora um novo homem. Ninguém vai te cobrar o que você fez de errado, Deus não vai te cobrar por isso, eu não vou te cobrar por isso. Eu quero apenas que você aceite eu como seu Senhor, como seu Salvador, que você creia no meu sacrifício lá na cruz, você creia que eu derramei o sangue por você. E a partir de hoje você então procura fazer aquilo que me agrada, procura fazer aquilo que satisfaz a minha alma, Jesus falando, né? Vamos dizer assim. Faça as minhas vontades, anda nas minhas leis para o seu próprio bem, para que você seja uma pessoa bem-sucedida aqui em cima desse mundo, e quando você morrer, você tem então o direito de entrar no reino de Deus, você tem o direito de ver o reino de Deus, você tem o direito de morar no reino de Deus. É mais ou menos isso. Então, o nascer da água, pessoal, se for levar para o lado da palavra, literalmente, não é nascer do batismo. Porque existem muitas pessoas que se batizam nas águas, mas não nascem do Espírito Santo, que é o que nós vamos falar amanhã. Vamos falar a respeito do nascer do Espírito Santo. Essa água também simboliza nascer do Espírito Santo, ou do Espírito de Deus. Quando ele fala, se você, Nicodemos, não nascer da água e do Espírito, esse "e" é traduzido aqui no português, mas esse "e" em hebraico, que eu me esqueci agora o nome, significa dizer isto é. Ele está dizendo o seguinte: olha, Nicodemos,
Se você não nascer da água, isto é, do Espírito, você não pode ver o reino de Deus. Eu vou procurar depois, eu esqueci. Estava aqui na minha cabeça essa tradução do português que em hebraico, isto é, mais ou menos assim, isto é uma afirmação. Quem não nascer da água, isto é, do Espírito, não pode ver o reino de Deus. E eu confesso para você, eu sou humilde em dizer que por muitas vezes eu preguei que o nascer da água teria que ser nascer realmente do batismo nas águas. Não quer dizer que o batismo das águas é inválido ou está inválido e que não precisa mais se batizar. Negativo. Todas as pessoas que tiveram ali um encontro com Deus passaram pelas águas. Amanhã eu vou até explicar o que é esse batismo por imersão, que é onde a gente deita a pessoa completamente na água e levanta ela depois. Amanhã eu vou explicar esse batismo por imersão para você entender, e ao mesmo tempo vou falar a respeito, ou vou explicar a respeito do batismo com o Espírito Santo, ou nascer do Espírito Santo. Nascer do Espírito Santo é nascer do próprio Espírito de Deus. Vamos orar então? Vamos orar então, pessoal. Pegue o seu copo com água, o meu já está aqui preparado. Pai querido e Deus amado, mais uma vez eu te agradeço por esta mensagem. Meu Deus, o Senhor nos dá direção, orientação através do teu Espírito para ensinar as pessoas a compreenderem, a entenderem a tua palavra e a tua mensagem. Então eu te agradeço por isso. Mas eu peço a ti, meu Pai, porque está escrito na tua palavra, aonde houver 2 ou mais pessoas reunidas no teu nome, o Senhor se faz presente. O que ligamos na terra é ligado no céu. Só disse: pedi, dá-se-vos-á, porque todo que pede recebe, todo que busca encontra, todo que bate a porta se abre. Então estenda agora a tua mão em direção dessas pessoas que estão acompanhando esta oração. Eu apresento todos os nomes que deixaram aqui no chat. São nomes de amigos, de parentes, de familiares, nomes do marido, da esposa, dos filhos. Visita a cada um deles agora, porque eu creio que o Senhor é onipotente, onipresente, onisciente. O Senhor está em todo canto, em toda parte, conhece o coração de todos e sabe até mesmo o que nós vamos falar antes mesmo de pronunciarmos qualquer palavra. Penetra o teu poder na vida de cada uma dessas pessoas, na mente, na alma, no coração, nos pensamentos. Meu Deus, livra essas pessoas desse cárcere espiritual, quebra as algemas de Satanás que acorrenta essas pessoas. Meu Deus, penetra aonde o médico não pode penetrar, anula todo o vírus, toda a bactéria, infecção, inflamação, cura esta pessoa que está doente agora, porque o Senhor é o Deus que sara e nós cremos nisso. Meu Pai, liberta esta família dos vícios, do alcoolismo, das drogas. Liberta, meu Pai, essa família do ódio, da mágoa. Liberta essas pessoas de todas as forças do mal. Restaura esta família, restaura este lar, restaura esta casa. Meu Deus, restaura a vida deste homem, desta mulher. Abra os caminhos, as portas que estão fechadas. Leva a paz, leva a felicidade, a alegria, a harmonia no coração. E se tem alguém aqui que está fraco, fortaleça. Se tem alguém que está desanimado, reanima. Se tem alguém que está caído, levanta. Se tem alguém, meu Deus, que está triste, alegra. Pois a tua presença, o teu poder pode fazer isso. Então faça, meu Pai, para a honra e para a glória do teu santo e bendito nome. Coloca o teu poder, coloca a tua unção sobre esta água. Ela representa o teu Espírito e representa também a tua palavra. E quando bebermos desta água pela fé, estejamos bebendo a tua presença para saciar nossa sede, para nos lavar, nos limpar e nos purificar. É o que eu creio, é o que eu peço e determino em favor de todos aqui. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Receba aí e seja abençoada em o nome de Jesus. Amém? Beba da água.
Sejam abençoados. Olha, que Deus abençoe a todos e até amanhã, tá? Beijinho no seu coração, um forte abraço a todos e até a próxima.